já não vai falar de forma nenhuma de outros conceitos que foram identificados, não vai se levar para a prática, não vai se fazer cruzamento com a prática, não se faz nada disso, porque é uma pesquisa teórica. Se for pesquisa básica é diferente, se for pesquisa aplicada é diferente, como vos disse, a pesquisa aplicada tem outros dois itens que estavam aqui, que é resultados e discussão dos resultados, porque a pesquisa prática tem que trazer os resultados, o que é que se constatou na prática e depois explicar aqueles resultados. Essa é a estrutura e esta é a variação que se pode encontrar entre uma estrutura de pesquisa teórica e uma estrutura de pesquisa aplicada em termos de artigos científicos. Para trabalhos de monografia, dissertação e tese é quase semelhante, mas nos artigos científicos os itens tratam-se assim. Está muito difícil de entender isto? Sim. Não, numa monografia não é a mesma liberdade, não. A monografia é um trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de licenciado. Então, na monografia, a opinião deve estar na conclusão, a opinião de quem faz, só aparece na conclusão. E estando na conclusão, não deve abrir um novo debate. Só pode ser sobre aquele assunto que falou, aí o autor entende estar em condições de emitir uma opinião. Mas esta opinião não pode nem ofuscar o que já foi dito atrás, nem abrir um novo debate. Ou seja, é uma opinião que se pode ter em conta, mas não relevante na monografia. É que é diferente da dissertação, que é no mestrado. Na dissertação, o autor tem liberdade de comentar sempre que escrever um título, até chegar à conclusão. Ele pode ir colocando suas ideias, colocando seus posicionamentos até no final. Agora, na tese, no doutoramento, também é diferente. Na tese, é o autor que assume tudo. Ele é que diz, a minha teoria é esta, e vai buscar os outros autores só para lhe apoiar. Aqui ele tem grande liberdade. Nos artigos científicos, aqui a estrutura é diferente. Num artigo científico, de antemão, o autor se posiciona como o detentor ou seja, o autor pode se posicionar como detentor do conhecimento. Pode buscar referências. Exatamente. No artigo científico, o artigo científico enuncia um debate científico. E aqui, o mais importante é que o autor tenha a capacidade de demonstrar na prática aquilo que ele está a defender. Então, há muita liberdade aqui no artigo científico. Mesmo que alguma coisa nunca existiu, você aparece pela primeira vez e defende em artigo científico. Então, fica registrado que aquela é a sua ideia. Depois, essa sua ideia pode ser melhorada em trabalhos acadêmicos para obtenção de graus. Mas, aqui no artigo científico, é uma ideia sua e já está defendida. É assim que acontece. Portanto, aqui em todo o artigo científico há mais liberdade para defender ideias nossas. Nos artigos, nos trabalhos científicos, não. Aí já há regras próprias. A monografia tem regras, o autor aparece na conclusão. Na dissertação, o autor aparece sempre que entender ser necessário. Já na tese, o autor é o detentor da verdade ou do conhecimento e busca outros autores só para lhe apoiar. Então, há mais liberdade científica, há mais liberdade de pensamento e liberdade de exposição de pensamento nos artigos científicos. Por isso é que é uma obrigação para as academias, se um professor pretender defender uma teoria como sendo sua, o primeiro passo que coloca à prova é publicar a teoria em artigo científico. Não é publicar a obra, é publicar a teoria em artigo científico. Este artigo científico vai ser aprimorado, vai ser discutido com outros professores da área, com os seus alunos. Depois de resistir a essa prova, como diz Karl Jasper, ele tem que resistir à prova da falsificação. Depois de resistir a essa prova, só assim que evolui para uma obra. Ou seja, só depois do professor apresentar a sua teoria em um artigo científico, debater com todos os professores da mesma área e ele ainda assim estar convicto que aquelas opiniões dos colegas não foi uma opinião suficiente para demovê-lo daquela teoria, debater com os estudantes, ainda assim a teoria avançar, só assim que ele vai e publica a sua obra. Aquela obra já foi testada. Em contextos anormais é que primeiro o professor publica a obra, depois é que começa a perguntar, gostou? Não, isso não é assim. É o inverso. Primeiro você publica o artigo, perguntas o que você está achando do artigo. As pessoas vão comentar, vão criticar o artigo e você, quando estiver a escrever a obra, já tem em conta a crítica, já consegue responder com a sua teoria
na obra. É assim que se faz. Então sai uma obra mais sustentável. E daí é que as instituições podem assumir aquela obra como sendo manual para os estudantes. Senão você vai dar aos estudantes um manual que é reprovado, como às vezes acontece. O professor escreveu o manual sei lá onde, publicou, como já saiu e ele é o professor da cadeira, diz, olha, esse é o manual para a cadeira, isso não funciona assim.